Amém. Vamos dar parte de Jesus para a tua igreja. Amém. Amém. Que noite magnífica, apoteótica, cheia de Deus que nós estamos vivendo hoje. Espero que você esteja sentindo essa mesma graça, pois estou sentindo até mais. Porque eu estou sentindo muita graça de Deus hoje nesse lugar. Estou sentindo o cuidado, o amor de Deus, o favor de Deus aqui. Então tenho certeza que nosso Deus é bondoso para fazer infinitamente mais. Abre as vossas Bíblias no Evangelho que escreveu Lucas capítulo 5, em nome de Jesus. Evangelho que escreveu Lucas capítulo 5. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco no dia de hoje. Aleluia. Evangelho que escreveu Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Vai nos dizer assim, quem achou aí também? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas lançarei a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lugar, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, e dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Eu gostaria que vocês, junto comigo, em nome de Jesus, lessem o versículo 3. No 1, 2, 3, vamos lá, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Amém. Vamos só ter o nome de Jesus. Nós estamos diante de uma mensagem conhecida, tá? E conhecida de nós, que nós estamos falando da pesca maravilhosa, e essa pesca se dá também junto ao chamado de Pedro, ao chamado de discípulo Pedro, pelo Senhor Jesus. Dentro desse texto nós vamos ver algumas curiosidades, nós vamos ver algumas coisas que o Senhor ele traz para que nós venhamos aplicar em nossa vida. E é tão lindo como o Senhor revela a sua palavra, como ele traz a sua verdade, aquilo que nós precisamos e necessitamos. E eu tenho certeza que nessa noite ele vai falar de forma poderosa nos nossos corações. Ao fazer o estudo dessa palavra, na tarde desse dia, o Senhor trouxe algumas verdades desse texto ao meu coração. E dentro dessa verdade, nós vemos 2 sinais, que é notório e logo, nós vemos no primeiro versículo, que é 2 sinais de que as coisas não estavam bem do lado de Pedro, não estava bem do lado da
daqueles homens, tanto Pedro, quanto Tiago, como João. A gente vê que a palavra diz que eles estão junto ao lago de Genetaré e eles estão com seus barcos parados, lavando as redes no seu barco. E a gente nota dentro dessa temática que ali não existe só o barco de Pedro, mas também existe outro barco. A Bíblia ali, ela libera para a gente que Pedro estava em uma ação de lavar as suas redes, uma ação de preservar aquilo que para ele era um instrumento de trabalho. Mas a gente vê que quando o Senhor Jesus ele vai se aproximando, o Senhor Jesus ele então percebe que Pedro está ali lavando as suas redes, porque a Bíblia vai falar em Marcos, que observando que lavava as suas redes, ele pega o seu barco emprestado. Uma das coisas que eu já quero liberar aqui no teu coração e espero que você receba, assim como eu recebi, o que o Senhor falou comigo. E uma das coisas que eu vejo dentro desse texto do Evangelho segundo escreveu Lucas, e porque eu escolhi exatamente esse Evangelho, embora os outros também tenham o mesmo texto. Eu escolhi esse daqui porque ele vai nos dar detalhes, e quando dá detalhes, ele dá detalhes em números. Ele vai dizer que na beira da praia existem 2 barcos. Fala comigo, 2 barcos. Isso. Existem 2 barcos na beira da praia. A Bíblia vai ser bem clara que no Evangelho, segundo escreveu Lucas, que tem 2 barcos. Mas a gente vai também ver no Evangelho, segundo escreveu Lucas, que dentro desses 2 barcos está tendo as mesmas ações. Porque o Evangelho está dizendo que eles estavam ali lavando as suas redes, o barco saiu parado, e eles estavam lavando a sua rede. Mas o Senhor então escolhe o barco de Simão Pedro. O Senhor escolhe o barco de Pedro. Uma das coisas que o Senhor trouxe ao meu coração dentro dessa palavra, eu vi até no meio do caminho conversando com meu esposo, dizendo, não tem como a gente ler isso daqui e não sentir amor de Deus. Não tem como a gente ler isso daqui e não sentir amor real do Senhor. E uma das coisas que eu libero para você dentro desse texto é que o Senhor não erra. Jesus não erra. Jesus não erra. E nisso você já pode sentir o amor dele. Porque eu estou vendo 2 barcos parando, mas apenas um sendo escolhido. Eu estou vendo 2 barcos parados, mas eu estou vendo um sendo pedido e emprestado. Eu quero dizer para você que Deus não erra. E já libero para a sua vida. Se é você que Ele está chamando, se é você que Ele está escolhendo, Ele não errou o teu endereço, Ele não errou a tua casa, Ele não errou a tua vida, Ele não errou em virar você, Ele não errou em escolher você. O meu Jesus, o teu Jesus, Ele não erra. Há um propósito para isso daí. Quem entende isso? Há um propósito para isso daí. E eu já libero para você que o final desse propósito é glorificação ao nome dele. Jesus não erra. Embora tenha 2 barcos, um vai ser logo apontado e escolhido. E quando é apontado e escolhido, o dono desse barco, ele não hesita em emprestar o barco para aquele que está pedindo emprestado. Ele não hesita em liberar o barco para Jesus. A segunda coisa que eu quero falar aqui para você é que você precisa entender esse ponto. No momento que Jesus se apresenta, não devemos hesitar. No momento que Ele pede, nós não devemos nos acovardar. No momento que Ele pede, nós devemos logo dizer, este aqui, Senhor. Se o Senhor está pedindo, se o Senhor está apontando, se o Senhor está escolhendo, esse é o tempo de você dar, esse é o tempo de você liberar. E eu digo liberar sem reserva, liberar sem restrições. Quando Pedro vai liberar, ele não dá para Jesus restrições. Ele não vai dizer, é um barco assim, passa assim, cuidado com o meu barco, cuidado com
fazer, a forma que ele tem que agir, a forma que ele tem que trabalhar. Oh, meu Deus, me ajuda aqui. Eu estou dizendo para pessoas nessa noite, neste lugar, Jesus está pedindo ao teu barco, ele está entrando no teu barco, e ele é Senhor para fazer do jeito que não vai trazer dano. Você pode entender que quando Jesus entra não tem dano. Você pode entender que quando Jesus entra não tem perda. Você pode entender que quando Jesus entra ele sabe cuidar. Ele sabe cuidar do que ele está te pedindo. Ele sabe zelar por aquilo que você está dando a ele. Ele não é homem, ele não é limitado, ele é Deus, ele é Senhor. Você pode adorar ele por isso, porque se você entregou, ele está cuidando. Se você entregou, ele está zelando. Se você entregou, ele sabe exatamente o que ele está fazendo. A gente vê o cuidado de Deus aqui. Que coisa boa é quando a gente sente o cuidado de Deus. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui é uma frustração terrível, porque a gente sabe que eles estavam a noite toda pescando, não apanharam nada, mas ainda assim a frustração deles não impediu eles de fazer o que deveria ter feito. E o que deveria ser feito, Marcela? Emprestar o barco para Jesus. Já viu que muitas das vezes, por causa das nossas frustrações, por causa das nossas dores, por causa do nosso porquê, nós deixamos de tomar atitudes que vão realmente mudar a nossa vida. Deixamos de tomar atitudes que realmente vai mudar a nossa história. Não importa a forma que você está. Que bom é que Jesus é aquele que nos fortalece. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não importa o peso que está sobre você, o peso da noite que você passou, a frustração que você passou, não pode impedir de Jesus fazer o que ele tem que fazer. Não pode ser uma pedra de tropeço para aquilo que o Senhor tem para realizar. Pelo contrário, mesmo dentro da sua frustração, entenda que quem está te pedindo é o Senhor dos Senhores, que está te convocando. É o Senhor dos Senhores, mesmo dentro da sua frustração. Deixa Jesus fazer o que ele tem que fazer. Coisa boa é quando nós damos liberdade ao Senhor de realizar o que ele tem para realizar. Porque todas as vezes que nós damos liberdade do Senhor, haverá sim volta, aleluia, benéfica em tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Que coisa boa é que o barco de Pedro, ou melhor dizendo, que coisa boa é que Pedro foi instrumento de Deus naquele momento, sem saber e sem entender. Ele estava sendo instrumento de Deus. Instrumento de Deus de que forma, Marcela? Para que o Senhor Jesus continuasse falando das boas novas, para que o Senhor Jesus continuasse pregando, para que o Senhor Jesus continuasse atuando. Hoje já foi liberado aqui na frente. Qual é o tipo de instrumento que você tem sido? Qual é o tipo de instrumento que você tem sido? Você tem sido instrumento que o Senhor pode contar a qualquer momento. Você tem sido um instrumento que o Senhor pode contar a qualquer momento. Aleluia, aleluia. Que coisa boa é quando nós conseguimos nos colocar aonde o Senhor quer que nós venhamos estar, para ser usados no momento propício, no momento preciso, onde Ele quer promover milagre. E eu vou te falar uma coisa: ser usado por Deus, aleluia, já é um grande milagre. Ser usado pelo Senhor já é um favor indescritível. Pelo Senhor, já estava sendo usado pelo Senhor. E a gente vê que nesse texto, que coisa boa, nesse texto a palavra do Senhor, em Lucas 5,3 vai falar que ele entrou em um dos barcos, e ele é bem claro em falar que esse barco pertencia a Pedro, e ele falou: olha, parte um pouco da praia, aleluia. Oh, que coisa maravilhosa. Eu vejo aqui outra coisinha nesse texto,
E o Senhor, Ele me deu, eu anotei, quando na vida algo não está dando certo, deixa o Senhor entrar no barco. A melhor solução é essa. É deixar Jesus entrar no barco. Quando na vida algo não está acontecendo como você planejou, deixe Ele assumir o comando desse barco. Aleluia. Deixa Ele no controle desse barco. Quando na tua vida você tiver feito todas as tentativas possíveis e não tiver alcançado sucesso nenhum, é fato que chegou o momento de você deixar Ele entrar dentro desse barco. Tem pessoas que estão lutando, e parece que nada está dando certo. E uma das coisas que eu sempre tenho falado com os irmãos é que a Bíblia vai falar que a nossa tribulação ela é momentânea. Uma hora ela tem que parar, uma hora ela tem que cessar. E se ela não está cessando, se ela não está parando, tem sido algo contínuo, tem sido algo maçante, tem sido algo, sabe, todos os dias indireto. Alguma coisa está errada. Martela, como até hoje é a noite de você dizer: Jesus, se o Senhor não está no controle, se você não está no domínio, pode entrar dentro do meu barco, eu deixo. Entra no meu barco, controla, domina. Martela, mas eu já sou cristã, eu já sou crente, eu não estou falando de credo, eu estou falando de você dar total liberdade para Ele fazer o que Ele tem que fazer. Porque às vezes a gente lembra Jesus, mas deixa de reserva. Às vezes a gente está com Jesus, mas está todo cheio de reserva. E Ele está dizendo: vai deixar eu andar, vai deixar eu controlar, vai deixar eu puxar o barco para fora da praia. Eu sei que você usou a noite toda, mas eu também quero usar agora. Vai deixar eu usar. Aleluia. É para vir na tristeza. Porque às vezes algumas coisas bagunçam, algumas coisas começam a dar errado, porque nós estamos cheios de reserva. Não estamos deixando Jesus fazer o que Ele tem que fazer. Não estamos deixando Jesus atuar da forma que Ele tem que atuar. E enquanto Jesus está atuando, outra coisinha linda que o texto vai nos revelar, vai trazer aos nossos corações, que enquanto Jesus está atuando, a gente fica quieto. Enquanto Jesus está atuando, a gente fica caladinho. Enquanto Ele está atuando, a gente fica na nossa. Mas o barco é meu, mas é Ele que está atuando agora. Mas eu que sou dono do barco, o problema é teu, mas é Ele que está atuando agora. Enquanto Jesus estiver atuando, fica na tua. Enquanto Jesus estiver atuando, não dá palpite, não. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe por quê. Ele escolheu o teu barco. E você pode se sentir privilegiado nessa noite por isso. Você pode se sentir privilegiado por Ele ter escolhido o teu barco. Tinha outros barcos para ter escolhido, mas Ele decidiu escolher o teu. Ele decidiu entrar dentro do teu. Então fica quietinho quando Ele está fazendo. Vai chegar a hora de falar. Vai chegar a hora de atuar no cenário. Mas enquanto isso, deixa que Jesus atue. Deixa que Ele faça. Se Ele pedir ajuda, você se apresenta. Mas se Ele não pediu nada, fica no teu cantinho. Faz igual Pedro, pode, sai cena um pouquinho. Embora te pertença, você vai sair de cena para Ele atuar e para Ele fazer. Para Ele atuar e para Ele liberar. Quem está comigo aqui diz amém. Então Jesus dá o primeiro comando, que é mandar afastar um pouco da terra. Às vezes é preciso afastar o barco da terra. Às vezes é preciso, irmãos. Às vezes é preciso a gente levar um pouquinho para longe, porque quando a gente leva um pouquinho para longe, parece até que a gente está dizendo para o Senhor: Senhor, eu perdi, sabe? Porque quando as coisas estão muito no nosso domínio, a gente se sente o pau. Aí Jesus tira um pouco de perto da gente, para a gente perder mesmo o controle. Nossa, meu barco está indo lá, e agora? Nossa, meu barco está indo para longe, e agora? Mas lembra de uma coisa, mesmo que ele leve para longe, ele continua no controle.
mesmo que não esteja à altura das tuas mãos, mesmo que não esteja à altura das tuas mãos, você pode louvar porque está no controle dele. Apenas confie, apenas descanse. Aleluia. Apenas confie, apenas descanse. A segunda coisa que o Senhor traz ao meu coração nesse texto é a seguinte. Quando ele vai falar com Pedro, no versículo 4, ele começa dizendo, e quando acabou de falar, disse a Simão, bate para mar alto e lança as vossas redes para pescar. Quando eu estou falando, que ele está falando para Pedro e para mar alto, tudo aquilo com autoridade, foi lindo, ficar saboreando o que o Senhor estava trazendo ao meu coração, porque muitas das vezes ele vai não afastar o barco da gente, mas muitas das vezes ele vai colocar a gente dentro do barco e vai afastar a gente da terra. Ah, na terra o que é isso? É porque terra nos dá estabilidade, terra nos dá segurança. Terra é um lugar que você pode brilhar e se sentir, sabe, estável, pode se sentir seguro. Aí ele vai falar, olha só, vai-te para mar alto. E uma coisa maravilhosa é que todas as vezes que o Senhor quer nos dar uma ordem, ele sempre vai nos dar uma ordem de direção. Quem tem isso daqui? Jesus nunca vai te dar uma ordem sem direção. Todas as vezes que você vê aí uns crentes doidos, sabe, sem direção de nada, Jesus não faz negócio, irmãos. Isso eu falo sem medo de errar. Porque todas as vezes que Jesus nos dá uma ordem, ele vai nos dar debaixo de uma direção. E a direção de Deus, a direção do Senhor, é uma direção exata. Ele nunca vai nos deixar para procurar no meio do nada. Ele sempre vai nos dar uma direção e nos dar uma direção, uma localização exata. Ele vai falar, vai-te para mar alto. E ele, como pescador, ele já sabia exatamente o que Jesus estava falando. Porque Jesus estava dando direção e nessa direção ele estava dando uma localização exata. Quem está entendendo isso daqui? Jesus, ele está te dando ordem, mas ele não vai te dar sem direção. Você está entendendo isso daqui? Ele vai te dar ordem, mas ele vai te direcionar segundo essa ordem. Ele vai te dar ordem, mas ele também vai te dar localização. Ele vai te dar ordem, também vai falar onde você tem que chegar. Jesus jamais vai te dar uma ordem para você ficar perdido no meio do povo. Se você está perdido no meio do povo, simplesmente não está ouvindo a ordem de Jesus. Simplesmente não está escutando direito, vindo direito o que o Senhor Jesus está mandando fazer. Todas as vezes, biblicamente falando, até nos dias de hoje, que você vai ver o Senhor dando uma ordem dos céus. Ele vai dar uma ordem com direção. Ele vai dar uma ordem direcionada. Esse negócio que Deus me mandou, mas eu não sei direito, não é Deus que Deus me mandou. Porque quando Deus manda, você está debaixo de uma ordem direcionada. Quem está me entendendo isso daqui? Se Deus mandaria, ele vai te mandar ali com uma direção. Se ele mandar você vir, ele vai mandar você vir com direção. Se ele mandar ficar, ele vai mandar ficar com direção. O Senhor vai te dar ordem direcionada. Que coisa boa, vai te para mar alto. Hoje, Jesus, quem está aprendendo com Jesus aqui, irmãos? Ele vai dizer, vai-te para mar alto, ele dizendo para Simão Pedro, e lança a rede para pescar. E eu vejo aqui, irmão, no versículo 5, vamos ler isso comigo, eu estou aqui em exegese, vamos fazer, vamos Jesus. Versículo 5, e respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha só, irmão, só ouviu o comando de Jesus então, a gente vê que Pedro, ele se dirige a Jesus como mestre. E quando eu estava lendo isso daqui, eu estava falando assim, Pedro não servia Jesus ainda, não era discípulo de Jesus ainda. Estava acabando de conhecer Jesus, como você estava chamando Jesus de mestre? Aí o Senhor, sabe bem, meu coração, que quando o Senhor estava lapada
humildemente pelo seguinte, porque ele entendia que Jesus, ele era seu Senhor. Ele entendia que Jesus era professor. Só que humildemente, aqueles que consideravam o outro acima de si. Olha só, Pedro está dizendo para o Senhor, olha, nós já fomos lá e já fizemos, mas como tu está mandando segundo a tua palavra, nós não sairemos da rede. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu sou aqui o dono desse barco, mas sabe quem é especialista no mar? É o Senhor. É isso, simples assim. Ele está chamando Jesus de mestre, falando para o Senhor, que o Senhor entendia do assunto. Ou seja, você pode ter um diploma, pode ter uma carteirinha, pode achar muito, mas ainda assim ele que é mestre. Aleluia, aleluia. Você pode ter pouco dinheiro, boa boleira, pode fazer uma faxina maravilhosa, pode cuidar da tua casa de forma pecado, mas ainda assim quem sabe de todas as coisas dentro daquela casa é ele, porque é ele que é mestre. Você está entendendo que quem manda no negócio, quem sabe realmente no negócio é ele, quem tem que ter mestre na tua vida, na tua história. Você pode educar seus filhos muito bem, você pode vestir pecado, pode fazer as menores coisas, mas ainda assim tem que chamar ele de mestre, porque quem conhece melhor do que você é o Senhor dos Senhores. Você entende isso daqui? Ele é mestre. Pedro entende que ele é mestre. Irmão, quem está aprendendo aqui comigo, dá um amém. Quem está aprendendo comigo, diz amém. Aleluia. Ele entende que o Senhor é mestre. Ele entende que o Senhor é doutor, ele é discípulo. Ele entende que o Senhor é professor, ele é aluno. Aleluia. Ele entende muito bem isso, que o Senhor, ele é o mestre do navio e ele que é o marinheiro. O Senhor vai entender muito bem isso. Pedro vai entender muito bem isso. Então, o Senhor me falou que alguns conselhos eu libero para você. Receba em nome de Jesus. Deixa Jesus ser mestre do teu barco. Você está entendendo o que ele está liberando hoje para você? Deixa Jesus ser mestre do teu barco. Deixa Jesus comandar a sua vida. Aleluia, aleluia. Pedro, ele vai fazer as suas argumentações segundo aquilo que ele tinha passado a noite toda. Ele vai dizer que ele não pescou nada. E quando ele vai ver que ele não pesca nada, ele também vai dizer: Senhor, eu tive muito esforço, eu fiz muito esforço. Ele vai dizer: eu trabalhei muito. Pedro, ele coloca isso diante do Senhor, mas conhecido aquilo que estava dentro dele, as suas frustrações, que às vezes, muitas das vezes, nós deixamos de receber porque deixamos de falar o que realmente nós estamos sentindo. Nós tentamos encobrir ao Senhor o que realmente está acontecendo em nós. Hoje eu vi um irmão aqui, eu não recordo o nome do irmão que estava cantando aqui, que eu estava olhando ali, ele cantando, ele louvando, dobrou o joelho. Eu falei assim: Senhor, é isso que o Senhor espera de nós, que nós viemos tornar conhecido o que está dentro da gente, tornar conhecido ao Senhor as nossas frustrações, os nossos medos, as nossas decepções, as nossas angústias. Não é porque você vai ser fraco, não é porque você vai ser fraca, é porque você entende que ele é mestre, é porque você entende que ele é Senhor, é porque você entende que o único que pode te auxiliar nesse negócio, o único que pode trazer resposta, o único que pode trazer alívio é ele. Então ele tem que levar e assumirá. Oh meu Deus, obrigado por te sentir. O único que pode, aleluia, trazer alívio à tua alma, trazer conforto, trazer consolo, é exatamente ele. Você está entendendo o que ele está dizendo? Rasga o teu coração diante do Senhor. Rasga a tua alma diante dele. Fala para ele: Senhor, está difícil. Fala para ele: Senhor, está complicado. Eu não estou aguentando não, hein? Está complicada dessa para mim. Eu estou ouvindo, mas estou ouvindo arrastado. Eu estou ouvindo, mas estou ouvindo, sabe, debaixo mesmo de raça. Porque eu não estou aguentando não. Aleluia. É aí que o poder dele vai se aperfeiçoar. É nesse momento que o poder de Deus começa a se aperfeiçoar.
aperfeiçoar. O poder de Deus não se aperfeiçoa no forte. O poder de Deus não se aperfeiçoa naquele que diz que está tudo bem. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque é quando dizemos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Porque aí é onde eu falo, eu dependo de ti. Eu preciso de ti. O Senhor está aqui pegando, Ele está falando aqui comigo agora. E Ele está falando assim, Marcela, dentro dessa carta hoje, existem pessoas que estão nessa condição. Aleluia! Está sendo carregado. Está sendo carregada. Aleluia! Ele está dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O que você não pode é parar. O que você não pode é desistir. O que você não pode é abandonar. Ele está dizendo, eu vou entrar nesse negócio. Ele está dizendo, eu vou entrar nesse negócio aí. Aleluia. Pega o teu saquinho, pega o que está sobrando e continua. Oh, aleluia. Pedro, Tiago e João, que é todos os motivos do mundo, vai dizer, Senhor, amanhã eu vou. Agora não dá não, estou cansado de vários. Mas Ele libera algo muito poderoso, segundo a tua palavra. Se é o Senhor que está mandando, oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, irmão, a palavra do Senhor está dizendo que Jesus está ali fazendo milagre, Jesus só está ensinando. Oh, rebaia, suriandarada. Jesus não está ali levantando paralítico, fazendo cego ver, não. Jesus só está ensinando. Mas ele está vendo que a palavra daquele homem tem autoridade, tem poder. Aleluia! Aleluia! Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Debaixo de uma ordem tem o impossível, o inacreditável pode acontecer debaixo de uma palavra dele. Precisa de muito não. Precisa de muito não. A gente não vê Jesus fazendo uma oração. A gente não vê Jesus falando assim, vai lá, os peixes que estão te esperando. Vai lá, eu estou ordenando todos os peixes da parede alto mar. Aconteça então o movimento na biologia e bate então os peixes. Não! Jesus só está mandando o pico ir e lançar eles. Você vai a rédea. E minha pergunta é o que mais você espera de Jesus? O que mais você espera? Porque Jesus já está se apresentando de todas as formas possíveis. Ele já está liberando todas as palavras possíveis. Ele já está te dando direções. Ele já está te dando já todas as cartas que você precisa para ter uma vida de sucesso, uma vida nele. O que mais você precisa? Se a única coisa que basta é a palavra dele. A palavra dele para você tem que ser o suficiente. A palavra dele para você tem que ser o suficiente. Rebaia, suriandocomanaya. Se a palavra dele para você não tem sido suficiente, tem alguma coisa errada. Aleluia. A palavra dele tem que valer. A palavra dele tem que ser o centro. A palavra dele tem que ser, irmão. Coisa linda. É Pedro falando isso, tudo aqui constante, qualquer ser humano, qualquer crente. Que ele está falando, segundo a tua palavra. Eu estou falando de um Pedro que não tinha aceitado Jesus. Eu estou falando de um Pedro que ainda não tinha tido um encontro real com Jesus. Eu estou falando do Pedro que ainda é pescador, está falando que eu fiz. Mas ele está tendo um encontro com alguém que tem uma palavra que é a palavra. Eu libero aqui para você. Se ele falou que vai fazer isso daqui a clichê, mas a gente tem que ficar lembrando, acredita, deu uma vergonha.
Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Eu creio. Se Ele falou que vai acontecer, não é para questionar, não é para perguntar, vai mesmo, não vai acontecer. O fato de você estar hoje aqui, o fato de eu estar hoje aqui, isso já é o suficiente para saber que a palavra dele vale. A palavra dele é verdadeira. Ele falou e ele fez. Ele falou e ele executou. Ele falou e continua fazendo. Ele falou e continua executando. E o que está acontecendo, Marcela? É só uma frase, vai passar. É só uma noite que não deu certo. É só uma noite que foi frustrante. É só uma noite que você pescou e não pegou nada. É só uma noite que você voltou de alto mar com as suas mãos vazias. Mas só que tem uma palavra que foi liberada para a tua vida. Tem uma palavra que foi liberada para a tua história. E é segundo essa palavra que a partir de hoje, que você não estava vivendo, você vai passar a viver. Você não vai passar a viver por causa da noite frustrante. Você não vai basear a tua história, a tua vida, naquela pesca que não deu em nada. Você não vai basear a história da tua família no sucesso que ainda não veio. Você tem que estar baseado, fundado, alicerçado na palavra dele, que foi liberada para a tua vida. Ele falou que vai fazer. Aleluia. Mas é feito. Ele falou que vai acontecer, se prepara. Ralaia, suriandaria. Ao invés de ficar chorando da noite que não deu certo, prepare a rede para o milagre. Ao invés de ficar chorando da noite que não deu certo, já prepara o barco já para ir para alto mar, porque tem milagre te esperando na manhã. Oh, eu queria que você, aleluia, tivesse os olhos espirituais abertos para ver o que o Senhor está liberando nessa noite, neste lugar. É debaixo da palavra dele. Ele veio aqui, aleluia, para liberar uma palavra para a tua vida. É debaixo da palavra dele. Oh, que coisa maravilhosa é quando ele libera a palavra dele. Que coisa maravilhosa é quando ele libera a palavra dele. Então, quando ele manda lançar a rede, não deixa entrar, não devolver a corda. E às vezes são oportunidades que Deus abre, portas que Deus abre, que a gente fica aí, olhando para o vento, aleluia, e a Bíblia fala que quem olha para o vento não se vê. Oh, está ventando, o problema é do vento. Ele falou que vai nascer, ele falou que eu vou colher, ele falou que vai frutificar, independente do clima, eu estou debaixo de uma palavra. Independente das circunstâncias, você está debaixo de uma palavra. Então não questiona, não desanima, não duvide. Se ele mandou você, você vai. Se ele mandou você fazer, você vai fazer. Eita glória, porque quem está nesse mar com você não é qualquer pessoa. Você entende isso? Você entende isso? Que quem está mandando você é aquele que tem autoridade para todas as coisas. Eu estou abrindo meus olhos espirituais aí. Segura o que Deus está liberando para a tua vida. Segura o que Deus está liberando para a tua vida. Aleluia. Aleluia. É um dia comum que o sobrenatural vai acontecer.
resposta vem. É no dia que ninguém está dando nada que o milagre acontece. Ou, se não deu ontem, se o tempo não virou, se o vento não virou, hoje também não tem. Para que para alto mar? Mas quem mandou é mestre. O Senhor está liberando para pessoas aqui. Prebaia, Suliandarábia. Quem mandou é mestre. Quem mandou é Senhor. A Bíblia vai falar que eles vão para alto mar. Ou texto conhecido, mas que Deus dá tanta coisa nova, né? A Bíblia vai falar que eles vão para alto mar, que quando chegam ao alto mar, eles mandam a rede como o Senhor mandou. Como foi a ordem do Senhor. Irmão, tem uma coisa tão maravilhosa, que eles entram em alto mar, eles estão vendo que as circunstâncias de repente eram a mesma, mas eles não vão questionar. Você está entendendo isso daqui? Eu estou dizendo para você que você pode voltar para a tua casa e você vai chegar lá, está tudo do mesmo jeito. Mas se ele deu ordem, se ele mandou, tu tem que lançar a rede. Pode ser que chegue amanhã, tu chegue de novo dentro da tua empresa, você vai no teu negócio, você vai para o teu trabalho, e você vai perceber que está tudo a mesma coisa. E você vai olhar, Senhor, ontem à noite liberou a palavra que era para lançar a rede, mas está tudo do mesmo jeito, mas ele mandou. Eu me questiono. Eu lanço. E o que vai acontecer depois que eu lançar é responsabilidade dele. Aleluia! Eu estou indo debaixo de uma palavra, então quem me ordena tem responsabilidade sobre o meu lado. Se eu mandar alguém fazer alguma coisa, eu estou assumindo a responsabilidade do que eu mandei fazer. Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui? O Senhor está tirando toda, isentando o peso de qualquer responsabilidade em alto mar. Ele está montando o Pedro em segunda ordem dele. Pedro chega lá em segunda ordem dele. A responsabilidade é dele. E como a responsabilidade é dele, a Bíblia vai falar em Jeremias capítulo 1 que ele dela sobre a tua palavra. Para fazer cumprir. Oh, que coisa boa! Que coisa boa é que nós temos um Senhor responsável. Estamos debaixo de obediência. Eu não estou falando para você que está doendo de qualquer maneira. Eu estou avisando isso daqui de dentro. Porque quando o Senhor libera a palavra no altar, quando Ele libera a palavra, Ele libera e está apelar pela sua palavra para cumprir. Agora, se você quer andar de qualquer maneira, fazendo o que te dá prazer, fazendo o que te dá prazer, essa palavra não vai ter efeito sobre a tua história. Verdade. Teve efeito sobre a história de Pedro porque ele está em obediência. Ele mandou fazer, eu estou fazendo. Ele mandou eu ir, eu estou indo. Naquele momento, Pedro não gritou aqui, eu sou dono do barco, eu sou pescador e sempre estou vindo outra noite. Não. Ele falou, nós queremos, mas se o Senhor está mandando, se o Senhor quer mestre está mandando, eu vou lá fazer. Você está entendendo a diferença aqui? Que ele foi para alto mar, ele lançou a rede, quando ele lança a rede, a Bíblia vai dizer que era tanto peixe, que a rede começou a querer rasgar. Isso daqui, irmãos, eu não estou falando de uma pesca, segundo a Bíblia, é uma pesca maravilhosa. Eu não estou falando de qualquer pesca, eu estou falando de milagre. Falando que Pedro montou a rede, e agora a rede veio com tanto peixe que parecia que ia rasgar tudo. Aí o que ele faz? Chama um barco que está ao redor. Venha ajudar. A Bíblia vai falar que então eles enchem os barcos, 2 barcos são cheios.
E o Senhor liberou 3 coisas para mim, que eu vou encerrar a mensagem nessas 3 coisas. Quem recebeu a trabalho ali também? 3 coisas que o Senhor liberou para mim. A primeira coisa, o primeiro resultado da obediência à palavra de Jesus vai ser muito peixe na tua rede. Você pode agradecer por isso? O primeiro resultado da tua obediência vai ser muito peixe na tua rede. Marcelo, o que significa muito peixe na minha rede? Resposta. A primeira coisa que acontece quando nós obedecemos é a resposta do céu. Você entende? Ele jamais deixa obediente sem resposta, irmãos. Ele jamais deixa aquele que obedece sem resposta. Então a primeira coisa que a gente vê é a resposta. A resposta de milagre. A rede está cheia de peixe. A segunda coisa é receber em nome de Jesus. A segunda coisa é que o resultado da obediência à palavra de Jesus vai trazer muitos peixes para o barco. Marcelo, o que é isso, Marcelo? O Senhor já deu a resposta. A resposta é que Ele vai fazer. E a segunda coisa é que Ele faz. Ou seja, está feito. Você recebe isso daqui? A primeira coisa é que vai vir resposta quando eu obedeço. A segunda coisa é que a resposta gera milagre. Vai ter peixe na rede. Eu não quero peixe na rede apenas porque a rede ainda está em alto mar. Você está entendendo o que o Senhor está falando para você? O milagre é peixe dentro do barco. A rede pode encher de peixe. Pode abrir o peixe todo embora. Mas o Senhor está dizendo que você obedece tem resposta. Mas quando você continua obedecendo, tem resultado. Quem está recebendo isso daqui no nome de Jesus? Mais do que peixe na rede, o Senhor vai dizendo que vai ter peixe dentro do barco. Mais do que peixe na rede, Ele está dizendo que vai ter peixe no barco. Você pode me ajudar a pregar e dizer para a pessoa que está do teu lado? Mais do que peixe na rede, Ele está dizendo que vai ter peixe no barco. Mais do que peixe na rede, Ele está dizendo que vai ter peixe no barco. Mais do que peixe na rede, Ele está dizendo que vai ter peixe nesse barco. Vem a terceira coisa. O resultado da obediência à palavra de Jesus terá para o teu barco e para o barco do teu vizinho. O que é isso, Marcelo? Mais do que peixe na rede, vai ter peixe no barco, mais do que peixe no barco. Ô irmão, vai lá, já recebeu. Ele está dizendo que é tanto. Remaia, Fúria recebeu também, não foi recebendo. Ele está dizendo que é tanto. A resposta vai gerar tanto milagre que o milagre não vai ficar retido na tua casa. O milagre não vai ficar retido na tua vida. O milagre não vai ficar retido na tua igreja, na tua trabalho. Ele está dizendo que o negócio vai sair, irmãos. O negócio vai transformar. Ele está falando que vai ter abundância. Quando obedecemos, todos os barcos são cheios. Você entende isso? O que está fluindo da tua vida vai impactar quem está do teu lado. O que está fluindo da tua casa vai impactar a tua vizinhança. Você está entendendo que Deus está liberando para você nessa noite? Ele está dizendo que eu quero fazer, não vai ficar retido em você, porque você só é instrumento para o milagre. Você está entendendo por que o barco de Pedro foi escolhido? Porque o barco de Pedro só era para instrumento de milagre. O Senhor está dizendo que o milagre vai te alcançar para abençoar. Quando você obedece a Jesus, não vai haver briga por causa de peixe. Deu para entender isso aqui?
precisa olhar para o que está do lado. Ah, porque fulano ganhou. Não. Quando se tem obediência, eu não preciso brigar, não preciso invejar, não preciso olhar, irmão. Porque o que está no meu barco é tanto. Quando eu obedeço, eu não preciso ir no aquário de ninguém pegar. Entendeu? Quando eu obedeço, eu não preciso ir no aquário de ninguém pegar. Porque a palavra liberada para a minha vida vai me dar autoridade suficiente no mar que eu estou. Não vai faltar. Você entende isso? Você entende que Deus libera para a sua vida? Qual são os seus pés? Você entende que Deus libera para a tua história? Você entende isso? Já foi cantado hoje aqui. Mas vou destinar também a pergunta. O mesmo Senhor que fez esse milagre extraordinário é o mesmo Senhor que está aqui hoje. Sabe por que eu estou pregando debaixo de uma graça terrível? Porque enquanto eu estou pregando para a igreja, o Senhor já viu minha visão desde o começo, porque eu estou vendo qual purpurina caindo dentro dessa igreja. Já esfreguei meu olho e já fiz assim. Porque o que eu estou vendo não é natural. O que eu estou vendo não é natural. Aí vale de você receber o que ele está liberando ou não. É dia comum, mas ainda é dia do extraordinário. É dia comum de maia, cega, mas ainda é dia do sobrenatural. Porque ele está derramando aqui. Tem poder de mudar a tua história. E mudar a tua história de um dia para o outro. Falando glória eterna, sabe, irmã Ivonete, dá um abraço naquela menina ali, ó. Tem essa menina que está com uma saia, uma calça coral atrás dela ali, ó. É a coral, uma terracota, sei lá, qual é o nome estranho, né? A de trás. O Senhor está dizendo assim para você, que Ele é dono desse mar. Aleluia! Remaio, céu, Ele é dono desse mar, minha filha. Remaia, Suriandaraia, revelou, e a Suriandaraia. A vida, deixa eu olhar aqui para mim rapidinho, meu irmão. Eu estou olhando para você, estou vendo assim, ó, você sendo chapalhada. Sendo chapalhada. E o Senhor dizendo que a fala para ela que o que eu estou fazendo é para alinhar ela primeiro. Eu estou tratando ela primeiro. Estou colocando ela no eixo. Fala para ela quando ela estiver alinhadinha. O que está à volta dela vai vir para o céu. Porque eu estou no controle. Levantou uma cega. Ele está dizendo, olha, as 5 áreas eu estou cuidando. Ele cuida da saúde, ele cuida da família, ele cuida das finanças, ele cuida das emoções, ele cuida da espiritualidade. Ele está dizendo, eu estou no domínio. Ele fala, renuncia, abre mão, renuncia, abre mão, renuncia, abre mão, porque onde é obediência, abre. Você está entendendo o que o Senhor quer para a tua vida hoje? Ai, a sua garagem, seja abençoada em nome de Jesus. Seja passada por Ele em nome de Jesus.
quero que tua oração nessa noite seja assim, Deus, não deixe eu sair daqui sem isso daí que está caindo do céu. Fala para ele, não deixe eu sair daqui sem isso daí que está caindo do céu. Eu estou falando isso daí porque eu não sei o que está caindo. Eu estou vendo, mas não sei o que é. Verá, Maria, mulher, mas se está vindo no céu é dele. E se está vindo dele, só pode ser coisa boa. Aleluia, deixa essa chuva aí te molhar. Deixa essa chuva aí te encharcar. Deixa esse negócio aí fluir sobre a tua vida. Deixa ele remar. E ainda vou falar um negócio aqui, não tem essa de fazer prova com Deus, não. Se é o Senhor mesmo que está falando, fala aqui comigo. Ele já está falando com você, acabou de responder. Porque ele te sonda. Ele te sonda. E ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe o que está dentro de você. Então aproveita o ambiente, aproveita agora. 2 minutinhos eu estou pegando. Aproveita agora para dizer, Senhor, derrama aqui. Fala para ele, faz cair aqui. Não deixa eu sair daqui sem ser encharcado, não. Não deixa eu sair daqui sem ser encharcado, não. Mas o dono desse mar também é meu dono.